Olá, querido. Passamos aqui para recomendar a leitura desse livro, A Ideologia, uma introdução de Terry Angliton. Não sei se eu estou correto, o inglês é bem complicado, mas então é um livro que nós começamos a leitura. Depois de terminar o livro, será que a ciência explica tudo ou se a ciência pode explicar tudo do John Lennox? Então agora nós estamos a ler esse livro sobre ideologia que Terra, nesse Terra o Torre, ele começa apresentando apresentando o que é ideologia, né? E tem, assim, é um livro bastante rico e nós recomendamos para aqueles que amam filosofia, amam conhecimentos seculares para ler. Então, o livro é de 300 e tal páginas, da editora Boitempo. Introdução, ele começa a ideologia, estratégias ideológicas do iluminismo à segunda internacional, né, do iluminismo à segunda internacional, de Lukács a Gramsci, de Adorno a Bourdieu, de Schopenhauer a Sartre, discurso e ideologia, conclusão, literatura adicional, índice, resumo. Então, tudo isso aqui ela aborda nesse livro. E a introdução ele vai falar essas questões do surgimento, de como as pessoas viam essa questão de ideologia, de quando começou a surgir os movimentos de ideologia a partir do século XIX, houve uma demanda crescente do movimento ideológico. E tem uma questão que eu quero ler que é muito chave, que aqui você encontra já nessa parte do começo do livro. Ele diz o seguinte: o que induz homens e mulheres a confundirem-se de tempo em tempos com deuses ou vermes é a ideologia. Pode-se entender perfeitamente bem como os seres humanos são capazes de lutar, matar por razões materiais, razões relacionadas, por exemplo, com sua sobrevivência física. É muito mais difícil compreender por que chegam a fazer isso em nome de algo aparentemente tão abstrato quanto as ideias. No entanto, é a razão das ideias que homens e mulheres vivem e às vezes morrem. Então, e quando ele começa a definir o que é ideologia, ele apresenta alguns pontos para nos mostrar tanto conceitos, sejam eles científicos, seculares, os embates que muitos têm contra a ideologia, que pensam que a ideologia é uma questão simplesmente de consciência falsa, que a ideologia ela é algo simplesmente uma ideia particular. Então ele trabalha apresentando que a ideologia não é uma ideia particular. Aí ele mostra várias definições sobre ideologia, mostrando como os pensamentos realmente se tornam uma ideologia. E ele apresenta que a ideologia não é só uma questão política, né? Então, um livro bom para se ter na biblioteca, um livro bom para se ler para aqueles que querem entender, e ele busca trazendo para nós uma definição clássica da ideologia, porque atualmente o termo ideologia ele evaporou, perdeu o seu sentido. Então, ele traz ideias tanto de pessoas da direita como da esquerda que são críticos à ideologia, e como ele vai apresentar também de pessoas da direita como da esquerda que são favoráveis à ideologia, mostrando que a ideologia que a gente precisa ainda estudar, a ideologia, defender, que atualmente temos ideologias reinando, governando, não como muitos pós-estruturalistas e pós-modernos têm afirmado que as ideologias já passaram, hoje o predominante são as teorias, né? Mas ele apresenta que não, a ideologia ainda continua reinando, ainda temos. O que nós não temos hoje é uma definição concreta, e também ele nos diz que é impossível trazer uma definição absoluta do que é ideologia, porque ao longo da história ele foi perdendo
o seu significado, como também foi sendo ressignificado pela a sociedade, pelos cientistas, pelos filósofos. Então, ele hoje tem muitos sinônimos, tem muitos outros significados que nos torna difícil definir exatamente o que é uma ideologia. Então, um livro fantástico para leitura, uma introdução à ideologia. Ele tem outro livro, uma introdução à filosofia, também vai tratar sobre ideologia. Então, cara, eu estou gostando bastante da leitura desse livro e eu recomendo a leitura desse livro. Que Deus continue abençoando. Então, ela aqui, ó, essa imagem de alguns filósofos mais conhecidos, temos aqui o Nietzsche, Marx, Hegel, entre outros filósofos que ele vai citar aqui, né? Então, leia, compre e debruxe para que você aprenda mais, né? Para que você realmente saiba o que é uma ideologia, porque atualmente nós temos confundido, principalmente nessa questão do movimento quanto à ideologia de gênero. Então, se houve um alvorecer, né, do que é ideologia. Então, às vezes a pessoa apresenta uma ideia, nós queremos falar que é ideologia. Então ele vai trabalhar e falar que nem sempre uma ideia particular é uma ideologia e nem sempre uma ideologia é um conjunto de ideias particulares. Então, e nem sempre um conceito político no sentido predominante é uma ideologia, porque muitas pessoas, principalmente os marxistas, eles têm ideia de falar que o capitalismo é uma ideologia porque ele quer dominar a classe proletariado, né? Os burgueses, entre outros. Ele vai falar que nem sempre é isso, há uma distinção quanto a essa questão, então nós não podemos delimitar isso, e como também nem sempre toda ideologia é algo falso, tem ideologias que são realmente verídicos e predominantes em nossa era, que são verdades e comprováveis. Então, que Deus abençoe e uma boa leitura.